queremos apresentar-lhes mais uma mensagem do Santo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agosto é mês da família e, portanto, queremos apresentar-lhes uma mensagem hoje em base de família. O nosso texto está em Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. E, vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pez, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ele chamou Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Pretendemos falar hoje sobre o título Marcado para Vencer. Há circunstâncias na vida que no momento nós não entendemos. Porém, com o decorrer do tempo, a situação fica um pouco mais clara e passamos a entender, passamos a enxergar melhor a situação que ora parecia crítica. Deus marca pessoas. A marca de Deus consiste de situações inusitadas. Primeiramente, Deus marca o nascimento de um filho. Numa ocasião de decreto de morte aos filhos dos hebreus, um homem vai e toma uma moça da família de Levi. Veja, senhores, que situação. No momento de perigo, no momento difícil, um homem resolve casar-se ou constituir uma família. Este, no entanto, escapou da morte. O decreto era de morte a todos os filhos, crianças recém-nascidas. Mas este escapou da morte. Creio, todavia, que outros não tiveram o mesmo destino.
pois o decreto era de morte para todos os meninos, para todas as crianças masculinas. E vejo que isto é uma situação inusitada. Às vezes vemos uma criança e não sabemos, não imaginamos o destino delas. A palavra de Deus nos diz que no tempo dos apóstolos, o rei Herodes Agripa I, ele perseguiu a igreja cristã no primeiro século. A perseguição era sangrenta. Diz-nos o livro de Atos, no capítulo 12, que ele matou a espada a Tiago e perseguiu muitos outros cristãos no primeiro século. Porém, o apóstolo Pedro, naquela mesma ocasião, estivera preso. E Deus poupou a vida de Pedro, tirando-o da prisão. Ora, amigos ouvintes, porque Deus permitiu a morte de Tiago, apóstolo de Cristo, e não permitiu a morte de Pedro, pois eles estavam querendo matá-lo também? É coisa que só pertence a Deus, só Deus sabe o porquê. Mas eis aí um mistério para todos nós pensarmos por que certas coisas acontecem a uns e não acontecem a outros. Isto está dentro do destino de Deus para as pessoas. Deus marca, em segundo lugar, a rejeição compulsória de um filho. Seria muito difícil para aquele casal ver alguém do exército de Faraó pegar o seu filhinho e jogá-lo ao rio para os crocodilos comerem. Então resolveram tomar a decisão de colocá-lo num cesto de junco e soltá-lo no rio, possivelmente o rio Nilo. Veja que situação. Eles escolheram dos males o menor. A mãe foi compulsoriamente obrigada a rejeitar o seu filho. Mãe nenhuma, senhores, tem esse desejo de rejeitar filho. Algumas que rejeitam seus filhos é porque estão doentes. Uma mãe em sã consciência jamais faria isto. Faz mais de 15 anos, era um domingo à tarde, 2 horas da tarde, sol escaldante, um casal em uma caminhonete procura-nos em nossa residência, como profissional da saúde mental. E ele estava muito apreensivo e aquela senhora, sua esposa, chorando muito, com um nenê de mais ou menos 2 a 3 meses de idade, e ele foi descendo do carro e dizendo: doutor, por favor, ajude-nos, porque minha esposa está com os problemas mentais, os problemas de cabeça, no linguajar dele, e eu não tenho mais a quem recorrer senão o Senhor. O Senhor é a última pessoa que eu tenho para recorrer nesta cidade, pois levei minha esposa ao hospital e ela saiu pior do que entrou. Aquele moço saiu e fui atender em nossa residência aquela senhora, que é uma professora da rede estadual, da rede pública de ensino. E ela foi me dizendo: doutor, eu quero cuidar da minha criancinha. Eu amo muito a minha criança, mas eu não tenho condições de cuidar dela. Às vezes, quando eu estou com ela nos meus braços, eu a vejo como se fosse um monstro. Coloco-a no berço
e às vezes ela chora. Quando eu vou ao berço, eu vejo um monstro e saio correndo, gritando. Já mudamos até o nosso quarto de dormir para outro dormitório, porque pensei que isso resolveria, mas continua a mesma situação. Já ameacei jogar a minha filhinha 5 vezes ao chão. 4 vezes a moça que trabalha comigo em casa, a secretária do lar, me acudiu. E a última vez foi hoje. O meu esposo estava presente e me acudiu tomando a criança dos meus braços. Ele levou-me ao hospital. O médico que me atendeu disse-me que, se dentro de 6 meses eu não procurar um tratamento efetivo, vou ficar louca, andando pelas ruas da cidade, sentada nas calçadas das casas, conversando só. E, chegando a essa situação, será irreversível, não haverá mais tratamento. E que eu, nesse estado, não poderia, de modo algum, nem sonhar em ver a minha filhinha. E com muito choro, com muito desespero, aquela senhora me perguntava: doutor, eu vou ficar louca? Por favor, me ajude. Tratamos daquela senhora. Depois de uns 2, 3 meses, ela já estava praticamente boa e voltou às suas atividades de professora, atividades docentes no colégio onde ensinava. Ela sofria de depressão do puerpério ou pós-parto, que ocorre após o 35º dia do parto. Sim, mesmo em estado de delírio, em estado de tamanha confusão mental, ela estava querendo proteger a sua filha. Portanto, senhores ouvintes, mãe nenhuma, mesmo num estado caótico, pode rejeitar, ou melhor, rejeita o filho do seu ventre. Deus, afinal de contas, ou a propósito, diz: pode uma mulher rejeitar o filho do berço, o filho que mama? Pode ela desprezar, esquecer-se da sua criança de peito? Ainda que ela esqueça, eu, contudo, nunca me esquecerei de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15. Deus marca, em terceiro lugar, o resgate de um filho. O filho volta para os braços da mãe. Acaso? Não. Coincidência? Também não. Sorte? Muito menos. Isto, então, o que é? Chama-se providência. Providência é o meio pelo qual Deus age. Deus cumpre seus desígnios para as nossas vidas. É a maneira de Deus agir, é a maneira de Deus administrar, é a maneira de Deus interferir para que aquilo que Ele decretou na eternidade se cumpra à risca conforme Ele decretou. Não existe sorte na vida do crente. Não existe coincidência. Existe sim providência. Aquela mãe foi marcada pela graça de Deus. Imagine a alegria, a felicidade daquela senhora serva de Deus, ao receber de novo o filho em seu lar, cuidando dele até que fosse desmamado. Providência de Deus, é assim que Deus faz. Deus marca, em quarto lugar, a criação do filho.
As Escrituras nos diz no texto, no versículo 10, que ele, Moisés, foi criado no lar, na residência de Faraó, no palácio real, seu maior inimigo. Imaginemos a fúria de Faraó ao mandar matar a criança. E aquela criança, por providência divina, vai ser criada no lar dele, no lar do seu maior inimigo. Cresceu, tornou-se homem até os 40 anos, vivendo ali na mesa com Faraó, na residência de Faraó, sendo educado por todos os custos daquele país e convivendo familiarmente com ele e toda a sua família no seu palácio real. Isso é coisa de Deus. Não se pode explicar senão a providência do Senhor. Porquanto aquele garoto, aquela criança, foi marcada por Deus. Deus tinha um plano especial na vida de Moisés, como tem na vida de cada um de nós. Isso é coisa de Deus, do Deus da Bíblia. Deus é um Deus justo, amigos. Deus é um Deus fiel. Vendo a situação do decreto de Faraó em mandar matar os meninos dos hebreus, Deus deu um troco para Faraó. Na libertação do povo de Deus do Egito, ele matou os primogênitos dos egípcios. Sim, ele matou os primogênitos. As Escrituras nos diz que foi Deus, o anjo do Senhor, quem os feriu. Desde a casa de Faraó até a casa do escravo, até aquele que estava na prisão. As Escrituras nos diz no capítulo 12, versículo 29, que Faraó fez um grande clamor quando viu o primogênito dele ser morto. Sim, e em cada casa, diz a palavra de Deus, havia choro, havia lamento, porque um primogênito de cada família estava morto. Não se deve brincar com Deus. Não se deve brincar de jeito nenhum com a palavra de Deus. Deus é justo, Deus é fiel. E ser cristão é encarar uma coisa séria. Ser crente, ser servo de Deus, não é brincar de ser crente. Às vezes, tenho observado durante décadas, de 3 décadas mais ou menos, certas mortes em certas famílias de certas igrejas por onde tenho passado e convivido, de famílias que criaram obstáculos para ministros do Evangelho de Cristo, homens de Deus, a quem Deus tinha um propósito naquele ou naqueles lugares, e levantaram-se certos elementos, certos mandões, o modo de dizer é este, daquelas igrejas, contra certos homens marcados por Deus. E dentro de pouco tempo, houve mortes nessas famílias, no seio dessas igrejas. Não podemos dizer, não podemos afirmar que é juízo divino, mas é para se pensar, é para se meditar se isto não seria um meio de Deus advertir tais famílias encrenqueiras sobre o fato de tentar impedir aquelas pessoas marcadas por Deus naqueles lugares. Com Deus não se brinca. Pense bem nisto, senhores ouvintes. Concluindo
aquele que é marcado por Deus será sempre vencedor. Entendam que vencer nem sempre significa ganhar. Entendam que ganhar nem sempre significa vencer. Perder com Jesus, senhores, é vitória. Ganhar sem Jesus é derrota. Portanto, ouvinte, seja um vencedor em nome de Jesus. Amém.